inútil na frente de 150 pessoas dentro de um banco lotado. Gritou que eu devia ter morrido logo para não dar trabalho. E o pior, ele estava tentando sacar os R$ 2.850 da minha pensão. Dinheiro que eu, com 72 anos nas costas, ainda precisava mendigar permissão para usar. Eu estava ali parada, tremendo na frente do caixa eletrônico, suando no calor de 34 graus, com aquela fila enorme de gente me encarando. Minha mão não parava de tremer. Digitei a senha errada. A máquina apitou. O aviso vermelho piscou na tela. Senha incorreta. Mais uma tentativa e o cartão será bloqueado. Foi aí que ele bateu a mão no balcão. O barulho ecoou pela agência inteira. Puta que pariu, mãe! Você não serve nem para digitar 6 números? É uma inútil mesmo. Me dá esse cartão aqui. Você só me atrasa. Devia ter morrido logo para eu não passar essa vergonha. O silêncio que caiu naquela agência foi pesado. Sabe aquele silêncio de velório? Pois é. Todo mundo parou de olhar para o celular. As conversas morreram. Até o ar-condicionado quebrado pareceu desligar. Só ficou o barulho da minha respiração curta e o zunido da minha pressão subindo. Eu baixei a cabeça. As lágrimas pingaram na minha blusa velha. Aquela floral desbotada que eu lavava todo domingo fazia uns 10 anos. Minha bolsa de feira, rasgada na alça, pesava no ombro. Dentro dela, um papelzinho amassado com a senha anotada que eu não consegui ler direito porque meus óculos estavam riscados. Uma senhora ao meu lado sussurrou baixinho. Que absurdo. Comenta aí de qual cidade você tá vendo isso, porque o que eu vou contar aconteceu bem aqui, no coração de São Paulo, numa terça-feira de manhã que mudou minha vida inteira. Mas deixa eu voltar pro começo. Deixa eu te explicar como é que eu, Neuza Maria de Oliveira Sampaio, costureira aposentada, viúva, moradora da Vila Maria há 43 anos, cheguei naquele banco naquele dia. A história começa bem antes. Começa num dia de abril de 2015, quando meu marido, o Geraldo, morreu de infarto fulminante enquanto consertava o chuveiro do banheiro. Ele tinha 68 anos. Eu tinha 62. A gente não era rico, não. Geraldo trabalhou a vida toda como torneiro mecânico. Eu, costureira de facção. Sabe o que é isso? É aquele trabalho que você pega as peças cortadas e costura em casa, ganhando por produção. 45 anos sentada naquela máquina Singer velha, costurando calça jeans, blusa de malha, shortinho de academia. 5 centavos por peça. Às vezes 10. Quando era mais elaborado, 20 centavos. Eu fiz essa conta uma vez, sabe? 45 anos. 6 dias por semana. 8 horas por dia, às vezes 10 quando a encomenda apertava. Quantas peças eu costurei? Quantos milhões de pontos aquela agulha deu? Minhas mãos ficaram calejadas. Minha coluna, torta. Minha visão, cansada. Mas eu criei meu filho. Botei comida na mesa. Paguei escola particular para ele até o 2º ano do ensino médio, quando ele largou porque achou que já sabia tudo. Quando Geraldo morreu, sobrou para mim uma pensão de R$ 1.250 e a aposentadoria dele, que era só o salário mínimo contributivo na época, uns 1.600. Total, R$ 2.850 por mês. A casa era nossa, graças a Deus. Quitada. Pequena, 2 quartos, um banheiro, sala e cozinha grudadas, lá na Vila Maria, perto do terminal de ônibus. O reboco caindo, o portão enferrujado, mas era nossa. Cláudio, meu filho único, tinha 32 anos quando o pai morreu. Ele morava com a gente ainda. Nunca tinha casado. Dizia que estava investindo na carreira. Que carreira, meu filho? Ele pulava de emprego em emprego. Ficava 6 meses numa loja de eletrônicos, pedia demissão. Entrava numa concessionária como vendedor, era mandado embora por faltar. Sempre tinha uma desculpa. O chefe era um idiota, os colegas tinham inveja, o mercado estava ruim. Quando Geraldo morreu, veio um seguro de vida. R$ 60 mil. Não era fortuna, mas dava para fazer um pé de meia, sabe? Guardar para uma emergência, reformar a casa que estava caindo aos pedaços. Cláudio tinha outros planos. Mãe, eu tenho uma oportunidade de ouro. Vou abrir um negócio de paletas mexicanas gourmet. Tá bombando, mãe. Instagram, delivery, tudo. Eu só preciso de um investimento inicial. R$ 40 mil.
Dá pra fazer, né? É o dinheiro do pai. Ele ia querer que eu crescesse na vida. Eu hesitei. Juro que hesitei. Mas ele era meu filho. Meu único filho. E ele estava tão empolgado, mostrou o plano de negócio impresso, com fotos de paletas coloridas, gráficos que eu não entendi. Falou de margem de lucro, ponto de equilíbrio, essas coisas que ele via no YouTube. Mãe, confia em mim. Em 6 meses eu devolvo esse dinheiro dobrado. Eu assinei. Transferi os R$ 40.000 para a conta dele. O negócio durou 5 meses. Ele alugou um ponto comercial caro demais, num shopping popular que faliu 3 meses depois. Comprou equipamento de segunda mão que quebrou na primeira semana. Contratou 2 funcionários que ele não conseguia pagar. As paletas derretiam porque o freezer não aguentava. Ele brigou com o fornecedor de frutas, inventou sabores que ninguém queria: abacate com pimenta, beterraba com gengibre. A clientela sumiu. Quando fechou as portas, ele tinha uma dívida de R$ 12.000 com o fornecedor e mais 8.000 com o aluguel atrasado. Teve que vender o freezer, a máquina de fazer paleta, tudo por mixaria. Dos R$ 40.000 não sobrou nada. Nada. Eu chorei muito naquela época. Não pelo dinheiro, pelo sonho. Eu realmente acreditei que ele ia conseguir, que ele ia ter uma vida melhor que a minha e a do pai. Mas aí começou a segunda fase. A fase que durou 10 anos. A fase do parasita. Cláudio não saiu de casa. Disse que estava se recuperando do trauma empreendedor, que precisava de um tempo para reorganizar as ideias. Enquanto isso, eu pagava água, luz, gás, internet, comida. Ele comia mais que eu. Sempre quis carne todo dia. Cerveja na geladeira, salgadinho importado. Se eu comprava frango, ele fazia cara feia. Mãe, frango de novo? Pô, compra uma picanha. Filho, picanha tá R$ 89 o quilo. E daí? A senhora não trabalhou a vida toda para isso? Eu trabalhei a vida toda, sim. Mas minha pensão não dava para picanha e cerveja artesanal. Não dava nem para os remédios que eu tomava. Pressão alta, losartana 50 miligramas, R$ 37 a caixa. Omeprazol para gastrite, R$ 24. Colírio para vista seca, R$ 42. Mas Cláudio tinha uma solução para tudo. Mãe, me adiciona como dependente na sua conta do banco. Assim eu consigo administrar melhor o nosso dinheiro. A senhora não entende dessas coisas. Deixa comigo que eu organizo. Nosso dinheiro. Ele falava como se fosse dele também. Eu, burra, aceitei. Fui no banco, assinei os papéis e ele virou cotitular da minha conta. Passou a ter um cartão, acesso ao aplicativo. Via tudo que entrava e saía. E o controle começou. No começo, era sutil. Mãe, R$ 140 no mercado? A senhora está comprando ouro? Tem que economizar. Daí ele mesmo passou a ir no mercado. Comprava o básico para mim: arroz, feijão, óleo, sal, frango quando estava em promoção. Mas para ele, carne todo dia, queijo bom, presunto fatiado, chocolate importado. Eu ficava em casa, costurando ainda, de vez em quando, uns bicos para fora, mas ganhava uma merreca. R$ 50 aqui, 100 ali. Guardava escondido numa lata de Nescau no armário para comprar um pãozinho na padaria às vezes, um pedaço de bolo. Luxo para mim era isso, R$ 10 num bolo de fubá. Minha rotina era sempre igual. Acordar às 6 da manhã, fazer café, aquele café fraco que rendia, não aquele encorpado que Cláudio gostava. Varrer a casa, lavar roupa na mão porque a máquina tinha quebrado fazia 2 anos e ele disse que não valia a pena consertar, a senhora lava bem. Estender no varal, cozinhar almoço, esperar ele acordar, lá pras 11, meio-dia. Servir o prato dele, comer as sobras, lavar a louça, dormir cedo porque não tinha mais nada para fazer. Fim de semana, ele saía. Churrasco com os amigos, barzinho, fliperama. Voltava de madrugada. Eu fingia que estava dormindo quando ele chegava, porque se eu perguntasse alguma coisa, ele ficava bravo. Mãe, para de me vigiar. Eu sou adulto. Adulto de 42 anos morando de graça com a mãe. E tinha a Vanessa, a namorada dele. 28 anos. Cabelo alisado, unha de gel, roupa justa.
Ela vinha em casa de vez em quando. Sentava no sofá, mexia no celular, nem me cumprimentava direito. Cláudio levava ela para jantar fora. Pagava com o cartão. O meu cartão. Quer dizer, o cartão que ele controlava. Uma vez eu vi o extrato, escondido. Ele tinha gastado R$ 340 num restaurante japonês. R$ 340. Eu fiquei uma semana comendo ovo cozido no almoço e no jantar porque não tinha sobrado dinheiro para mais nada. Mas o pior não era o dinheiro. O pior era o desrespeito. Ele falava comigo como se eu fosse um cachorro velho. Sai da frente, mãe. Abaixa essa televisão, tá me dando dor de cabeça. Você não vai sair de novo, né? Porque eu vou trazer a Vanessa aqui e a gente quer privacidade. Privacidade na minha casa. Eu ia para a igreja, todo domingo. Assembleia de Deus da Vila Maria. Sentava lá no fundão, cantava os hinos baixinho. Pagava meu dízimo, R$ 200 por mês. Era o único dinheiro que eu gastava comigo mesma. E nem era comigo, era com Deus. Cláudio sabia, ele deixava. Acho que achava que me mantinha quieta. As irmãs da igreja perguntavam como eu tava. Eu sempre mentia. Tô bem, graças a Deus. Meu filho me ajuda muito. Não conseguia falar a verdade. Vergonha, sabe? Vergonha de admitir que meu próprio filho me tratava pior que um empregado. Foi numa dessas idas à igreja, num sábado de tarde de agosto de 2021, que minha vida virou de cabeça para baixo. Tinha um grupo de senhoras da costura, as antigas. A Dona Cida, a Rosângela, a Edna, a Marlene. A gente se conhecia fazia 40 anos. Costurávamos juntas na mesma facção. Depois, cada uma foi pro seu rumo, mas a gente se encontrava de vez em quando. Naquele sábado, a Dona Cida me ligou. Neuza, a gente vai fazer um bolão da Mega Sena. Tá acumulada em 58 milhões. Cada cota é R$ 10. Você entra? R$ 10. Eu tinha exatamente isso guardado na latinha de Nescau. Ia usar para comprar um vidro de Yakult na segunda-feira, mas pensei, por que não? Entro, Cida. A gente fez um bolão de 30 cotas, R$ 300 no total. Cada uma botou 10. Marcamos 15 dezenas. Eu nem lembro quais eram, não prestei atenção. Para mim era só uma brincadeira, sabe? Uma coisa para distrair. No sábado seguinte, dia do sorteio, eu nem vi. Fui dormir cedo. Domingo de manhã, o celular não parava de tocar. Era a Dona Cida. Ligou 7 vezes seguidas. Atendi já com o coração apertado, achando que tinha morrido alguém. Neuza! Neuza! A gente ganhou na Mega! Eu ri. Achei que ela estava brincando. Para, Cida! Brincadeira de mau gosto. Eu tô falando sério. 15 pontos. Acertamos a 6. 58 milhões. Divide por 30 cotas, Neuza. Cada uma vai receber R$ 1.900.000. Minha mão ficou mole. Eu deixei o celular cair no chão. Sentei na beira da cama. Minhas pernas não seguravam. R$ 1.900.000. Cláudio estava dormindo ainda. Eu fui pro banheiro, fechei a porta, liguei a torneira e chorei. Chorei tanto que minha cabeça doeu. Mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de medo, de não saber o que fazer. Porque naquele momento eu sabia uma coisa. Se eu contasse pro Cláudio, ele ia tomar tudo. Tudo. E eu não podia deixar. Então eu fiz uma coisa que nunca imaginei que ia fazer. Eu menti, escondi, guardei o segredo. No dia seguinte, segunda-feira, eu fingi que ia no posto de saúde pegar receita de remédio. Saí de casa às 8 da manhã. Peguei 2 ônibus até o centro da cidade. Fui na lotérica com a Dona Cida e as outras. A gente apresentou o bilhete, confirmaram o prêmio, nos orientaram a abrir conta em banco grande para receber a transferência da Caixa. Eu abri uma conta numa agência do centro, longe de casa. Dei o endereço da Dona Cida como referência. Não levei nenhum documento que ligasse a minha casa da Vila Maria. Pedi sigilo total. O gerente, um moço novo de terno cinza, me levou numa salinha reservada. A senhora vai receber quanto? R$ 1.900.000. Mal consegui falar. A voz travou na garganta. Ele não piscou, só sorriu. A senhora quer investir ou deixar na conta corrente? Investir.
Eu não quero mexer nesse dinheiro. Eu quero que ele fique seguro e invisível. Ele entendeu. Não sei se entendeu a história toda, mas entendeu o suficiente. Aplicou tudo em CDB, Tesouro Direto, fundos conservadores, coisas que rendiam, mas que eu não via, não tocava. O dinheiro virou número na tela. Intocável. Voltei para casa naquele dia com o coração aos pulos. Entrei, guardei a bolsa, fui fazer almoço. Cláudio perguntou: como foi no posto? Normal. Peguei a receita. Ele nem olhou para mim. Tava no celular, jogando. E a vida continuou. Igual. Ele sugando minha pensão. Eu fingindo que era pobre, porque eu era pobre. Continuava morando na mesma casa, comendo frango de vez em quando, lavando roupa na mão, acordando às 6. A diferença era que agora, escondido, eu tinha um número crescendo. Um número que passou de 1.900.000 para 2 milhões. Depois para 3, 4. Ao longo dos anos, com o rendimento, pulou para 8, 12, 15, 18.500.000 reais. E ninguém sabia. Eu ia no Banco do Centro uma vez a cada 3 meses, no máximo. Sempre com a desculpa de ir no médico, na farmácia popular, na lotérica pagar conta. Olhava o extrato, via o número subindo e guardava aquilo como um segredo mortal. Porque eu sabia. Eu sabia que se Cláudio descobrisse, ele ia me obrigar a tirar tudo. Ia gastar em besteira, em carro, em investimento furado, em mulher. Ia sumir com tudo em 2 anos, talvez menos. Então eu segurei. 4 anos segurando. E naquela terça-feira, 5 de dezembro de 2024, eu acordei sem saber que tudo ia desmoronar. Era dia de receber a pensão. Cláudio sempre fazia questão de ir junto no banco para garantir que estava tudo certo. Traduzindo, para sacar e controlar. Normalmente ele transferia pelo aplicativo, mas dessa vez tinha um problema. O aplicativo dele tinha dado limite de transferência no mês. Ele tinha gastado demais. Precisava sacar em dinheiro vivo para pagar umas contas. Mãe, hoje a gente vai no banco. Se arruma aí. Me arrumar. Eu botei a mesma calça preta velha que eu sempre usava, a blusa floral desbotada, a sandália rasteira com a tira emendada com durex. Prendi o cabelo branco num coque torto. Peguei a bolsa de feira rasgada. Coloquei os óculos riscados. Saímos de casa às 10h30, ele dirigindo o Honda Civic usado que ele financiou com não sei que malabarismo, porque o nome dele estava sujo. Provavelmente usou meu CPF. Eu sentada no banco do passageiro, quieta, olhando pela janela. O trânsito estava horrível, buzina para todo lado, calor de rachar o asfalto, 34 graus. O ar-condicionado do carro mal funcionava. Eu suava. A blusa grudava nas costas. Ele reclamava o tempo todo. Porra, esse trânsito. Porra, esse calor. Porra, essa cidade. Chegamos na agência às 11h30. Agência do centro. Aquela enorme, com 3 andares, cheia de gente. A fila preferencial estava gigante. Uns 50 idosos, cadeirantes, grávidas. Todo mundo suando. O ar-condicionado da agência estava quebrado. Tinha só uns ventiladores de teto rodando devagar, empurrando o ar quente de um lado para o outro. Peguei a senha. P307. Olhei no painel. Tava chamando a P234. 73 pessoas na frente. Cláudio bufou. Puta merda, vamos ficar aqui a tarde toda. A gente sentou. Eu, numa cadeira de plástico dura. Ele, em pé, mexendo no celular impaciente. Passaram 30 minutos, 40, 50. Eu tava tonta. A pressão já estava subindo, minha cabeça pesava. Pedi para ele se ele podia comprar uma água para mim. Tinha uma lanchonete do lado. Mãe, depois. Agora não posso sair daqui. Fiquei com sede. Quando finalmente chamaram a P307, já era 12h15. Eu levantei, as pernas bambas. Fui até o guichê. Cláudio veio atrás de mim, colado. A moça do caixa, cansada, nem olhou para mim direito. Senha e documento. Entreguei. Ela digitou. Olhou para a tela. A senha tá errada aqui, senhora. A senhora lembra a senha? Eu lembrava. Claro que lembrava. Era a data de nascimento do Geraldo.
250756. 25 de julho de 56. Mas minha mão estava tremendo. Suor escorrendo. A cabeça zonza. Digitei. Errei um número. Bip. Senha incorreta. A moça suspirou. Mais uma tentativa, senhora. Se errar de novo, bloqueia. Cláudio se aproximou. Eu senti o bafo dele perto de mim. Café e cigarro. Mãe, digita direito. Presta atenção. Eu tentei de novo. Tremi tanto que apertei o 5 2 vezes. Bip. Senha incorreta. Última tentativa. Foi aí que ele explodiu. Bateu a mão no balcão com tanta força que a caneta da moça pulou. Todo mundo em volta parou. O barulho ecoou. E ele gritou. Gritou alto. Gritou na frente de todo mundo. Puta que pariu, mãe! Você não serve nem pra digitar 6 números? É uma inútil mesmo. Me dá esse cartão aqui. Você só me atrasa. Devia ter morrido logo pra eu não passar essa vergonha. Eu congelei. As palavras entraram como faca. Devia ter morrido logo. Meu filho. Meu único filho. O menino que eu carreguei na barriga por 9 meses. Que eu amamentei. Que eu botei pra dormir cantando. Que eu levei na escola de mão dada, que eu defendi quando os outros chamavam de preguiçoso, que eu protegi a vida inteira. Devia ter morrido logo. As lágrimas desceram sozinhas. Eu não forcei, elas só vieram. Quentes, salgadas, molharam minha blusa. O silêncio na agência foi absoluto. Ninguém respirava. A moça do caixa ficou branca. Uma senhora na fila de trás murmurou. Que absurdo! Eu não conseguia olhar para cima. Não conseguia mexer. Queria afundar no chão e desaparecer. Foi quando eu ouvi uma voz firme, grave, um homem mais velho. Dona Neuza? Levantei o rosto. Um homem de terno azul marinho, cabelo grisalho penteado, óculos de grau, gravata bordô. Ele estava parado do meu lado. Olhou para a tela do computador da atendente. Depois, olhou para mim. Depois para o Cláudio. E o olhar que ele deu para o meu filho foi de nojo. Nojo puro. Dona Neuza, por favor, a senhora pode me acompanhar? Temos uma sala mais confortável, onde a senhora pode resolver isso com mais calma. Cláudio deu um passo à frente. Vamos lá resolver isso logo. O homem colocou a mão no peito dele. Firme, não agressivo, mas com autoridade. O senhor não, apenas a titular da conta. O senhor aguarde aqui. Cláudio franziu a testa. Como assim? Eu sou filho dela. Eu tenho direito. O senhor não tem direito nenhum neste momento. A senhora Neuza é a titular. Ela vai comigo. O senhor aguarda. E ele me ofereceu o braço. Como um cavalheiro. Como ninguém tinha feito comigo fazia anos. Eu segurei. Minhas pernas tremiam tanto que eu quase caí. Ele me guiou pela agência. Passamos por uma porta que eu nunca tinha visto. Porta de vidro fumê com leitor de digital. Ele passou o crachá. A porta abriu. Entramos num corredor silencioso. Carpete macio. Ar-condicionado funcionando. Cheiro de café. Música instrumental baixinha. Ele abriu outra porta. Uma sala pequena. Sofá de couro bege. Mesa de centro com flores naturais. Uma máquina de café expresso. Quadros na parede. Silêncio. Dona Neuza, sente-se, por favor. Meu nome é Luiz Alencar. Sou o gerente-geral desta agência. A senhora aceita um café? Água? Um suco? Eu mal conseguia falar. A garganta estava fechada. Água, por favor. Ele pegou uma garrafinha gelada numa geladeira embutida. Abriu para mim. Colocou num copo de vidro. Eu bebi. A água gelada desceu devagar. Minha pressão começou a baixar. Ele sentou na minha frente. Abriu um tablet. Digitou alguma coisa, olhou para a tela, e a expressão dele mudou. Ele ficou sério, muito sério. Dona Neuza, a senhora tem conta nesta instituição? Tenho, mas não aqui. É numa agência do centro. Outra. Ele digitou mais, olhou de novo, respirou fundo. Dona Neuza, a senhora sabe que todas as contas da nossa rede são integradas, certo? Eu tenho acesso ao cadastro completo. Meu coração parou. Ele girou o tablet para mim. Na tela, meu nome, meu CPF. E um número. 18.500.000
R$ 534.812. Classificação: Private Black. Eu não sabia o que era isso, mas parecia importante. Dona Neuza, a senhora é uma das maiores clientes investidoras desta rede bancária na região metropolitana de São Paulo. A senhora está classificada como Private Black, que é a categoria máxima de cliente. A senhora tem quase R$ 20 milhões aplicados, e eu acabei de ver a senhora sendo humilhada no meu banco, pelo seu filho, que tentava sacar a pensão da senhora. Ele fechou o tablet, tirou os óculos, olhou para mim com uma mistura de incredulidade e respeito. Dona Neuza, com todo respeito, o que está acontecendo aqui? E eu, pela primeira vez em 4 anos, contei. Contei tudo. Contei do bolão, do segredo, do Cláudio, dos 10 anos de parasitismo, dos R$ 40 mil do Pai Torrados, dos R$ 2.850 sugados todo mês, das humilhações, do frango, da roupa velha, do medo. Falei por 20 minutos sem parar. Ele não me interrompeu nenhuma vez. Só ouviu. E quando eu terminei, ele ficou em silêncio por uns 10 segundos. Daí ele falou com uma voz baixa e firme. Dona Neuza, a senhora não precisa viver assim. A senhora tem R$ 18 milhões. A senhora pode comprar um apartamento novo todo mês pelo resto da vida, e ainda sobra. A senhora pode viajar o mundo. A senhora pode ajudar quem a senhora quiser. Mas a senhora não precisa ser refém de ninguém, e muito menos do seu filho. Eu comecei a chorar de novo, mas era diferente. Não era choro de humilhação, era choro de alívio. Eu tenho medo, Dr. Alencar. Medo que ele gaste tudo, que ele destrua tudo. Então a gente não vai deixar ele chegar perto. Ele puxou uma cadeira. Sentou do meu lado. Dona Neuza, a gente pode fazer o seguinte. Agora, hoje, a senhora autoriza bloquear a conta conjunta que a senhora tem com ele. A gente cancela todos os cartões adicionais. A gente transfere a gestão dos seus investimentos para uma conta nova, totalmente individual, sem acesso de terceiros. E a gente coloca uma camada extra de segurança. Ninguém consegue mexer sem a sua digital e a sua autorização presencial. Eu olhei para ele. Eu posso fazer isso? Dona Neuza, a senhora é a dona do dinheiro. A senhora pode fazer o que quiser. E foi aí que eu disse a frase que eu deveria ter dito 10 anos atrás. 4 anos atrás. Ontem. Eu quero cortar o cordão umbilical, agora. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas respeitoso. Então vamos lá. Ele pegou um telefone na mesa. Ligou para alguém. Márcia, eu preciso de um kit de abertura de conta Private Black e quero o jurídico de prontidão para revogar procurações. Sala VIP 2, 15 minutos. Desligou. Olhou para mim. Dona Neuza, a senhora vai sair daqui hoje com tudo resolvido e vai sair pela porta exclusiva dos fundos. Tem um carro do banco blindado com motorista. A gente leva a senhora onde a senhora quiser. A senhora não precisa ver ele na saída. Eu não acreditava. Parecia sonho. Nos próximos 40 minutos, eu assinei papéis. Bloqueei a conta antiga. Cancelei os cartões de Cláudio. Transferi tudo para uma conta nova, só minha, com senha biométrica. Revogou qualquer procuração que ele pudesse ter, mesmo que eu não lembrasse de ter dado. O jurídico do banco ainda preparou uma notificação extrajudicial para ser enviada para ele. A partir daquele momento, ele não tinha mais acesso a nada que fosse meu. Quando terminamos, Dr. Alencar me levou até a saída dos fundos. Uma porta discreta, que dava num estacionamento privativo. Um carro preto, vidros escuros, parado ali. O motorista, um senhor de uns 50 anos, uniformizado, abriu a porta de trás para mim. Para onde a senhora quer ir, Dona Neuza? Eu pensei. Não queria ir para casa. Não ainda. Não com Cláudio lá. Me leva num hotel. Um hotel bom, nos Jardins. O motorista sorriu. Conheço um ótimo. Entrei no carro. O banco era de couro macio. Tinha água gelada, bala de menta, ar-condicionado no ponto. Quando o carro arrancou, eu olhei pelo retrovisor. Vi a agência ficando para trás. E pensei no Cláudio, ainda lá dentro, esperando na fila, sem saber que a vida dele tinha acabado de desmoronar
e eu, pela primeira vez em 10 anos, sorri. O motorista me levou para o Hotel Emiliano, nos Jardins. Eu nem sabia que existia um lugar daqueles em São Paulo. Quando o carro parou na frente, eu olhei pela janela e quase pedi para ele voltar. O porteiro usava luvas brancas. A fachada era toda de pedra clara, moderna, com uma porta giratória de vidro que brilhava no sol. Dona Neuza, a senhora pode descer. Eu já avisei a recepção que a senhora estava chegando. Eu desci, minhas pernas bambas, minha roupa velha, amassada de suor, minha bolsa de feira rasgada. Eu não pertencia àquele lugar, mas o porteiro abriu a porta para mim com um sorriso. Boa tarde, senhora. Entrei. O saguão era silencioso. Piso de mármore claro, lustres discretos, cheiro de lavanda e algo caro que eu não sabia identificar. Tinha uma moça na recepção, jovem, cabelo preso num coque impecável, blazer cinza. Ela sorriu quando me viu. Um sorriso genuíno, não daqueles forçados. A senhora deve ser Dona Neuza. Seja bem-vinda. Temos um quarto reservado para a senhora. O banco já fez o check-in. A senhora precisa apenas da sua assinatura. Eu assinei com a mão tremendo. Ela me entregou um cartão-chave, dourado. Quarto 1012, 10º andar. Se a senhora precisar de qualquer coisa, é só ligar na recepção. Café da manhã servido das 7 às 11. Restaurante aberto até às 23 horas. A senhora tem crédito liberado. Crédito liberado. Eu podia comer o que quisesse. Subi no elevador, espelhado. Videi meu reflexo, uma velha. Cabelo branco desgrenhado, rosto marcado, roupa feia. Mas os olhos estavam diferentes. Tinham uma coisa que não tinha antes: esperança. A porta do quarto se abriu com o cartão. Entrei e parei. O quarto era maior que a minha sala e cozinha juntas. Cama king size, com lençóis brancos que pareciam nuvem. Cortinas pesadas. Tapete felpudo. Banheiro com banheira de hidromassagem. Roupões macios pendurados. Amenities em embalagens de vidro. Televisão de tela plana na parede. Tinha uma cesta de frutas na mesinha. Maçã, uva, pêssego, tudo brilhando. E um cartão. Bem-vinda, Dona Neuza. Eu sentei na beirada da cama e chorei. Chorei tanto que molhei o edredom. Não era choro de tristeza, era choro de libertação. Fiquei assim uns 15 minutos. Depois levantei, fui até a janela. 10º andar. Vista para a Avenida Paulista ao longe. Prédios, árvores, movimento. Peguei o celular. Aquele tijolão velho com a tela riscada. Tinha 17 ligações perdidas. Todas do Cláudio. 17. Abri o WhatsApp. 53 mensagens dele. Mãe, onde a senhora tá? Mãe responde. Que porra é essa que meu cartão tá bloqueado? Mãe, eu tô falando com a senhora. Tentei sacar no caixa e diz que o cartão foi cancelado. O que a senhora fez? Atende o telefone. Mãe, eu tô sem dinheiro nenhum. Tinha que abastecer o carro. A senhora fez alguma merda no banco? Eu tô puto, volta aqui agora. As mensagens foram evoluindo, de confusão para raiva, de raiva para desespero. A última, enviada fazia 3 minutos. Mãe, pelo amor de Deus, me liga, tô ficando maluco aqui. Eu bloqueei o número. Bloqueei e desliguei o celular. Tirei o chip, joguei no lixo. Respirei fundo, depois fui pro banheiro. Enchi a banheira, botei aqueles sais perfumados que estavam ali. A água ficou quente, cheirosa. Tirei aquela roupa velha. Entrei na banheira. A água abraçou meu corpo dolorido. Minhas costas tortas de 45 anos de costura. Meus joelhos inchados. Meus pés calejados. Fiquei ali 1 hora, só sentindo a água. O silêncio. A paz. Quando saí, me enrolei naquele roupão macio. Deitei na cama e dormi. Dormi das 3 da tarde até às 9 da noite. 6 horas seguidas. Sem ninguém me acordar pedindo comida. Sem barulho de televisão alta. Sem medo. Acordei com fome. Liguei para a recepção. Alô, Dona Neuza. Como posso ajudar? Eu queria comer alguma coisa, mas eu não sei como funciona. A senhora quer que eu envie o cardápio do restaurante para o quarto?
Ou a senhora prefere descer? Envia para o quarto, por favor. 5 minutos depois, bateram na porta. Um rapaz de uniforme trouxe um cardápio, de couro, pesado. Abri, página 1, entradas, página 2, massas, página 3, carnes, página 4, sobremesas. Os preços. Meu Deus, os preços. Um filé mignon, R$ 189. Risoto de fungo, R$ 142. Uma taça de vinho, R$ 85. Eu podia pedir tudo. Mas travei. A mão tremeu. 45 anos de economia. 10 anos contando cada centavo, comendo as sobras. Eu não conseguia. Respirei fundo. Lembrei do Dr. Alencar. Dona Neuza, a senhora tem 18 milhões de reais. Peguei o telefone, liguei para o restaurante. Boa noite, eu quero um filé mignon ao molho madeira, bem passado, com batatas, e uma taça de vinho tinto e uma sobremesa, petit gâteau. Perfeito, Dona Neuza. 30 minutos. Desliguei. Meu coração batia forte. Eu tinha acabado de gastar quase R$ 300 numa refeição. R$ 300. Mas não senti culpa. Senti poder. A comida chegou numa bandeja de prata. O rapaz montou a mesa dentro do quarto. Toalha branca, talheres pesados, guardanapo de pano, vela. O filé estava perfeito, macio, suculento, o molho aveludado, as batatas crocantes. O vinho, encorpado, deixou minha língua quente. Comi devagar, saboreando cada garfada, cada gole. O petit gâteau veio com sorvete de baunilha. Quando cortei, o chocolate derretido escorreu. Fechei os olhos. Quando terminei, eu estava chorando de novo. Mas era choro de felicidade. Dormi de novo. Acordei na quarta-feira, 7 da manhã. O sol entrava pela fresta da cortina. Me levantei. Tomei banho de novo. Vesti o mesmo roupão. Desci para o café da manhã. A sala era enorme. Mesas com toalhas brancas. Buffet com tudo que você possa imaginar. Frutas frescas cortadas na hora. Pães quentinhos. Frios importados. Queijos. Bolos. Sucos naturais. Café expresso. Tapioca feita na hora. Omeletes. Peguei um prato. Coloquei um pedaço de queijo brie. Uva. Uma fatia de salmão. Pão francês. Manteiga. Sentei sozinha numa mesa perto da janela. Comi devagar. Uma senhora sentou na mesa ao lado. Devia ter uns 60 anos, cabelo loiro bem tratado, roupa elegante, mas confortável. Ela sorriu para mim. Bom dia. Bom dia. Primeira vez no Emiliano? É. Vai gostar. É um dos melhores de São Paulo. A gente conversou. Ela se chamava Eliane. Era de Campinas. Estava em São Paulo para resolver uns assuntos de herança. Viúva também. Falou dos filhos que moravam fora. Falou da solidão. Eu ouvi. Não contei muito. Mas foi bom. Conversar com alguém sem peso, sem medo. Depois do café, voltei para o quarto. Peguei o celular velho, botei o chip de volta só para ver. 213 mensagens. Cláudio, Vanessa, números desconhecidos. Não abri nenhuma. Mas liguei para Dona Cida. Ela atendeu no primeiro toque. Neuza, meu Deus, eu estava preocupada. Seu telefone estava desligado. Desculpa, Cida. Eu estava resolvendo umas coisas. Tá tudo bem? O Cláudio passou aqui ontem à noite, desesperado, perguntando se eu sabia onde você estava. Disse que você sumiu, que tá sem dinheiro. Ele foi na sua casa? Foi. Bateu na porta às 9 da noite. Eu não deixei ele entrar. Falei que não sabia de nada. Ele estava transtornado, Neuza. Falando que você fez alguma coisa com o dinheiro, que ele não consegue acessar nada. Respirei fundo. Cida, eu preciso te contar uma coisa. Você lembra do bolão? Lembro. Eu nunca contei pra ninguém que eu ganhei. Escondi o dinheiro. Escondi do Cláudio, por 4 anos. Silêncio do outro lado. Neuza, você é rica? Sou? Ouvi ela respirar fundo. Meu Deus! E o Cláudio não sabia? Não sabia. E não vai saber. Ontem eu cortei ele, bloqueei tudo. Ele não tem mais acesso a nada. Neuza, ele tá desesperado. Ele vai fazer escândalo.
Deixa! Eu não aguento mais, Cida. 10 anos ele me sugou, me humilhou. Ontem ele me xingou na frente de todo mundo num banco. Disse que eu devia ter morrido. Ele falou isso? Falou. Ela ficou quieta. Depois disse com a voz trêmula: Você fez certo, Neuza. Fez certo. A gente conversou mais meia hora. Ela me acalmou, me apoiou. Me disse que eu podia contar com ela. Quando desliguei, me senti menos sozinha. Passei a quarta-feira inteira no hotel, de roupão, vendo televisão, comendo, descansando. Na quinta-feira de manhã, tomei uma decisão. Liguei na recepção. Bom dia, dona Neuza. Bom dia, eu preciso sair. Preciso comprar roupas e um celular novo. Vocês podem me indicar um lugar? Claro. Tem o shopping Iguatemi a 15 minutos daqui. Posso chamar um carro para a senhora? Pode. Desci vestida com a roupa velha mesmo. Não tinha outra. O motorista me deixou na porta do shopping. Entrei. Luzes, vitrines, gente bonita, cheiro de perfume. Eu não sabia por onde começar. Entrei numa loja de roupas. Uma vendedora se aproximou. Jovem. Olhou para minha roupa velha com um leve desprezo disfarçado. Posso ajudar? Eu preciso de roupa nova. Tudo. Calça, blusa, sapato, bolsa. Ela hesitou. A senhora tem ideia de quanto quer gastar? Não. Só quero roupa boa, confortável. Ela me mostrou umas peças. Calça social preta, blusa de seda bege, sapato fechado de couro, bolsa estruturada. Provei. Ficou bom, diferente. Eu parecia outra pessoa. Quanto é? O conjunto completo dá R$ 2.340. Meu coração apertou. R$ 2.000. Quase o valor da minha pensão inteira. Mas eu respirei. E disse: eu levo. Paguei no cartão novo. O cartão Private Black que o Dr. Alencar tinha me dado. A vendedora passou. Olhou a tela da maquininha. A expressão dela mudou. Aprovado. A senhora quer levar vestindo? Quero. Ela cortou as etiquetas. Embrulhou minha roupa velha numa sacola. Eu saí da loja outra pessoa. Fui numa ótica. Comprei óculos novos, com grau atualizado, armação moderna, R$ 790. Fui num salão, corte, escova, hidratação, R$ 480. Fui numa loja de celular, iPhone, R$ 3.900. A cada compra, meu peito apertava menos. Gastei R$ 8.000 em 4 horas e me senti livre. Voltei para o hotel de carro, subi para o quarto, me olhei no espelho. Cabelo branco, mas bem cortado. Óculos que eu enxergava direito. Roupa nova, limpa, bonita. Eu parecia gente. Peguei o celular novo. Configurei. Coloquei um chip novo. Liguei para o Dr. Alencar, o número que ele tinha me dado. Alô, dona Neuza. Como a senhora está? Bem, muito bem. Eu queria saber, quanto dinheiro eu posso usar por mês sem acabar com tudo? Ele riu. Um riso baixo, gentil. Dona Neuza, com 18,5 milhões aplicado em fundos conservadores, rendendo em média 1% ao mês, a senhora tem uma renda passiva de aproximadamente R$ 150.000 por mês. A senhora pode gastar até 120 mil por mês para o resto da vida, que o patrimônio não diminui, só cresce. R$ 120.000 por mês. Dona Neuza, a senhora tá aí? Tô, eu não acredito. Acredite e aproveite. Desliguei. R$ 120.000 por mês. Sentei na cama. Fiquei olhando para o teto. E pensei no Cláudio. Será que ele já tinha descoberto que não ia voltar? Será que ele estava procurando emprego? Será que estava com medo? Senti uma pontada. Não de culpa, de curiosidade. Peguei o celular velho. Abri o WhatsApp dele pela última vez. A última mensagem era de 2 horas atrás. Mãe, eu tô sem nada. Zero. Nada. Vanessa terminou comigo. O carro vai ser apreendido. Eu tô desesperado. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu errei. Eu sei que eu errei, mas a senhora é minha mãe. A senhora não pode me abandonar assim. Eu li 3 vezes. A senhora não pode me abandonar assim. Mas ele podia. Ele pôde me xingar, me humilhar, me sugar por 10 anos, me chamar de inútil, desejar que eu tivesse morrido. Bloqueei de novo e fui jantar.
Na sexta-feira, liguei para Dona Cida de novo. Cida, eu preciso de um advogado. Você conhece alguém? Conheço. O filho da Edna é advogado, especializado em família e sucessões. Pode me passar o contato? Ela passou. Liguei. Dr. Ricardo, 43 anos. Escritório no centro. Marquei para segunda-feira. Passei o fim de semana no hotel. Sozinha. Em paz. No sábado à noite, jantando no restaurante, a Eliane apareceu de novo. Neuza, que transformação! A senhora tá linda! Ela sentou comigo. A gente jantou juntas. Conversamos sobre a vida. Ela me contou das viagens que fazia. Cruzeiros, Europa, Argentina. Neuza, você devia viajar. Conhecer o mundo. Aproveitar. Eu tenho medo de viajar sozinha. Tem agências especializadas em turismo para a terceira idade. Grupos. É maravilhoso. Eu já fui em 3. Conheci amigas incríveis. Ela me passou o contato de uma agência. No domingo, fiquei no quarto, pesquisando, lendo sobre viagens, sobre investimentos, sobre como viver. Na segunda-feira, às 10 da manhã, fui no escritório do Dr. Ricardo. Prédio velho, mas bem cuidado. 3º andar. Sala pequena. Ele era simpático. Parecido com a mãe, a Edna. Dona Neuza, a minha mãe me contou um pouco. A senhora quer se proteger do filho? Quero. Ele não sabe que eu tenho dinheiro. Mas eu preciso garantir que, se ele descobrir, ele não consiga tomar nada. Nem por processo, nem por nada. A senhora tem testamento? Não. Então vamos fazer. E vamos blindar o patrimônio. Holding familiar, trust, doação com usufruto vitalício. Tem várias ferramentas. Passamos 2 horas conversando. Ele explicou tudo. Anotou tudo. No fim, ele disse: Dona Neuza, em 30 dias, tá tudo resolvido. O seu filho não vai conseguir encostar no seu patrimônio nem se a senhora morrer amanhã. Paguei os honorários. R$ 15.000, sem pestanejar. Saí do escritório aliviada. Na terça-feira fui na casa da Vila Maria pela primeira vez desde aquela terça-feira do banco. 8 dias depois. Chamei um Uber, desci na esquina, caminhei até a casa. O portão estava fechado, a grama, alta, tinha lixo acumulado na calçada. Abri o portão com minha chave. Entrei. A casa estava um caos, pratos sujos empilhados na pia, roupa espalhada, cheiro de cigarro e mofo. Cláudio estava deitado no sofá, de bermuda e camiseta suja, barba por fazer, olheiras fundas. Quando me viu, ele levantou num pulo. Mãe! Graças a Deus! Onde a senhora estava? Eu estava ficando louco! Eu não respondi. Só olhei para ele. Mãe, o que aconteceu? Cadê o dinheiro? O cartão tá bloqueado, a conta tá zerada, eu não consigo pagar nada. Eu bloqueei. Ele piscou. Como assim bloqueou? Eu tirei você da minha conta, cancelei seus cartões. O dinheiro é meu, sempre foi. Você não tem mais acesso. A expressão dele mudou. Confusão, raiva. A senhora enlouqueceu? Como eu vou viver? Trabalhando. Ele deu um passo à frente. Trabalhando? Eu não consigo arranjar emprego do nada. Eu tenho contas, o carro, a Vanessa. A Vanessa terminou com você. Eu sei, e o carro vai ser apreendido. Eu sei disso também. E a senhora não vai me ajudar? Olhei nos olhos dele. Não. Ele explodiu. A senhora é minha mãe. A senhora tem obrigação de me ajudar. Eu sou seu filho. Você não me trata como filho trata a mãe. Você me trata como escrava. Eu nunca... Você me chamou de inútil, na frente de todo mundo. Você disse que eu devia ter morrido. Ele ficou branco. Eu estava nervoso, mãe. Eu não quis dizer... Você quis. E mesmo que não quisesse, você disse. E eu escutei. E eu nunca mais vou esquecer. Fui pro meu quarto. Peguei o baú de madeira que ficava embaixo da cama. Abri. Lá dentro, as coisas que importavam. Fotos do Geraldo. Minha certidão de nascimento. A certidão de casamento. A certidão de óbito dele. As escrituras da casa. Peguei tudo. Coloquei numa mala pequena. Cláudio apareceu na porta. Mãe, a senhora vai embora? Vou. Pra onde?
Não interessa. E eu? Você se vira. Ele começou a chorar. Lágrimas de desespero, não de arrependimento. Mãe, eu não tenho nada. Nada. A Vanessa me deixou. Os amigos sumiram. Eu tô devendo para todo mundo. Eu não sei o que fazer. Parei. Olhei para ele. Então aprende. Fechei a mala. Passei por ele. Ele segurou meu braço. Mãe, por favor. Tirei a mão dele devagar, firme. Cláudio, você tem 42 anos. Você é saudável. Você tem 2 braços, 2 pernas, a cabeça no lugar. Você consegue trabalhar. Você só não quer. E eu cansei de bancar sua preguiça. Saí da casa. Chamei outro Uber. Entrei no carro sem olhar para trás. Quando o carro virou a esquina, eu deixei as lágrimas caírem. Mas não era tristeza. Era libertação. Voltei para o Hotel Emiliano. Fiquei lá mais uma semana. Mas eu sabia que não podia morar em hotel para sempre. Não era casa. Era refúgio temporário. Na quarta-feira seguinte, liguei para o Dr. Alencar de novo. Dona Neuza, como posso ajudar? Eu quero comprar um apartamento, mas eu não sei como funciona. Nunca comprei nada na vida. A senhora quer comprar à vista ou financiado? À vista. Eu não quero dever nada para ninguém. Perfeito. Qual região a senhora procura? Pensei. Litoral. Quero ver o mar todo dia. Santos? Pode ser. Deixa eu fazer o seguinte. Tenho contato com uma corretora excelente, especializada em imóveis de alto padrão no litoral. Posso passar o contato da doutora Patrícia para a senhora? Pode. 1 hora depois, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô, dona Neuza. Aqui é a Patrícia Drummond, da Drummond de Imóveis. O Dr. Alencar me passou seu contato. Entendi que a senhora procura apartamento em Santos? A voz dela era firme, profissional, mas gentil. Isso, de frente para o mar. 2 quartos. Não precisa ser muito grande, só precisa ter vista. Perfeito. Tenho 3 opções excelentes. A senhora pode vir até Santos essa semana para conhecer? Posso. Amanhã. Ótimo. Às 10 da manhã no meu escritório? Fica na Avenida Ana Costa. Depois a gente vai visitar os imóveis juntas. Na quinta-feira, acordei cedo. Peguei um Uber até a rodoviária. Comprei passagem para Santos, executivo, R$ 72. A viagem durou 1 hora e meia. Eu ia olhando pela janela, a cidade ficando para trás, a serra, o verde, e lá embaixo, no final, o azul do mar. Quando cheguei em Santos, peguei outro Uber até o escritório da Patrícia. Prédio moderno, vidro espelhado, recepção com sofá de couro branco. Patrícia me recebeu pessoalmente. Devia ter uns 45 anos, tailleur bege, cabelo curto bem cortado, aperto de mão firme. Dona Neuza, muito prazer. Vamos. Ela me levou num carro dela. BMW preto. Conversamos no caminho. A senhora já morou em Santos? Nunca. Só vim uma vez quando era nova com meu marido. Ele já faleceu. Sinto muito, mas Santos é maravilhosa para recomeçar. Principalmente para quem quer tranquilidade. Ela me mostrou 3 apartamentos. O primeiro era na ponta da praia, 12º andar. 2 quartos, cozinha americana, sacada enorme de frente para o mar. R$ 850 mil. Lindo, mas muito moderno, muito frio. O segundo era no José Menino, 8º andar. 3 quartos, mais espaçoso. Vista lateral para o mar. R$ 720 mil. Bom, mas a vista não era tão bonita. O terceiro era no Gonzaga, 10º andar, 2 quartos, sala ampla, sacada comprida de frente para o Canal 4 e o mar. Sol da manhã, móveis planejados incluídos, R$ 890 mil. Quando entrei nesse apartamento, eu soube. A luz entrava pelas janelas enormes. O mar estava ali, azul, brilhando. Dava para ouvir o barulho das ondas mesmo de longe. O vento balançava as cortinas. É esse. Patrícia sorriu. A senhora tem bom gosto. Esse é o meu favorito também. Posso pagar à vista hoje? Ela piscou. Hoje? Hoje. Quanto tempo demora para liberar tudo? Com pagamento à vista e documentação em ordem, uns 15 dias.
Precisa fazer vistoria, transferência no cartório, registro. Então vamos fazer. Voltamos para o escritório. Patrícia preparou a proposta. Eu assinei. Transferi R$ 890 mil da minha conta para a conta do vendedor. R$ 890 mil. 2 anos atrás, esse número ia me matar de susto. Agora era só um número. Patrícia me olhou com respeito. Dona Neuza, em 15 dias a senhora recebe as chaves. Vou acompanhar todo o processo pessoalmente. Voltei para São Paulo naquele mesmo dia. Mas não voltei para o hotel. Fui direto para uma loja de móveis. Comprei cama nova, colchão ortopédico, R$ 3.200. Jogo de lençol egípcio, R$ 700. Edredom de pluma de ganso, R$ 900. Travesseiros que não machucavam o pescoço, R$ 400. Comprei sofá, mesa de jantar, rack para televisão. Televisão nova, 55 polegadas, geladeira, fogão, micro-ondas, liquidificador, cafeteira expresso. Gastei R$ 38 mil em 4 horas. E agendei a entrega para o apartamento em Santos dali a 15 dias. Nos dias seguintes fiquei ocupada. Comprei roupa, sapatos, toalhas de banho macias, tapetes, cortinas, quadros para a parede, plantas. Fui no salão de novo, fiz as unhas. Pela primeira vez na vida, unha de gel, R$ 120. Fui no dentista, clareamento, limpeza profunda. 2 dentes que precisavam de coroa, R$ 12 mil no total. Cada dia eu me sentia mais leve, mais viva. Cláudio continuou mandando mensagem, no celular velho que eu nem abria mais, mas a dona Cida me contava. Ele tinha ido na casa dela de novo, desesperado, sem dinheiro, pedindo ajuda. Neuza, ele tá mal, muito mal. Emagreceu, tá sem fazer a barba, roupa suja. E o que ele quer? Dinheiro. Ele pediu R$ 500 emprestado, disse que ia devolver no fim do mês. Você emprestou? Não, eu disse que não tinha. Fez certo, mas eu sentia um aperto. Não era culpa, era piedade. Não, era o resquício do cordão umbilical que eu ainda não tinha cortado completamente. No 14º dia, véspera de pegar as chaves do apartamento, eu estava jantando sozinha no restaurante do hotel quando meu celular novo tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Neuza? Voz de homem. Jovem. Sim. Aqui é o Daniel, segurança do condomínio da Vila Maria. A senhora ainda é proprietária do imóvel na Rua das Camélias? Meu coração acelerou. Sou, por quê? A senhora pode vir até aqui? Tem uma situação com seu filho. Que tipo de situação? Ele tá causando distúrbio. Tentou invadir o apartamento da vizinha pedindo dinheiro emprestado. A polícia foi chamada. Fechei os olhos. Eu vou. Peguei um Uber. Cheguei na Vila Maria às 9 da noite. Tinha uma viatura da PM na frente da casa. Vizinhos na calçada. Luzes acesas. Cláudio estava sentado na guia, algemado. 2 policiais ao lado. Quando me viu, ele levantou. Mãe, graças a Deus! Fala para eles que eu moro aqui. Me aproximei. Os policiais me olharam. A senhora é mãe dele? Sou. Ele tentou invadir o apartamento da vizinha do 2º andar, Dona Rosimar. Ela trancou a porta. Ele começou a chutar. Ela ligou pra gente. Olhei pro Cláudio. Ele estava irreconhecível. Magro. Sujo. Olhos fundos. Desesperado. Mãe, eu só queria pedir um dinheiro emprestado para Dona Rosimar. Só isso. Mas ela não abriu a porta. Eu fiquei nervoso. Um dos policiais suspirou. Senhora, a gente pode prender ele por perturbação e tentativa de invasão, mas se a senhora se responsabilizar, a gente libera com uma advertência. Respirei fundo. Libera. Eles tiraram as algemas. Cláudio esfregou os pulsos. Os policiais foram embora. Os vizinhos voltaram para os apartamentos. Ficamos só nós 2 na calçada. Ele me olhou. Mãe, eu tô passando fome. Você tá trabalhando? Não consigo arrumar nada. Ninguém me chama. Meu currículo tá defasado. Eu não tenho experiência recente. Você tentou entregador? Atendente? Qualquer coisa? Mãe, eu tenho faculdade incompleta. Eu não vou trabalhar de entregador. Algo estourou dentro de mim.
Cláudio, olha para você. Olha, você tá fedendo, tá sujo, magro, desesperado e ainda tem orgulho? Eu não sirvo para esses trabalhos. Então você serve para quê? Para sugar a mãe? Para isso você serve? Ele abaixou a cabeça. Mãe, me ajuda. Só mais uma vez, eu prometo que eu mudo. Você prometeu quando gastou os 40 mil reais do seguro do seu pai. Prometeu que ia devolver dobrado. Cadê? Silêncio. Cláudio, eu não vou mais te dar dinheiro. Nunca mais. Mas eu vou fazer uma coisa, uma única vez. Ele levantou o rosto esperançoso. Eu vou pagar 1 mês de aluguel de um quarto para você, num cortiço barato. Vou dar para você 500 reais para a comida do mês. E vou pagar a inscrição do Cine para você procurar emprego. Isso é tudo. Depois disso, você se vira sozinho. Mãe, é isso ou nada? Ele engoliu seco. Tá bom. No dia seguinte, sexta-feira, procurei um quarto de aluguel na Zona Norte. Achei um. 350 reais por mês. Num cortiço na Vila Guilherme. Banheiro compartilhado, cozinha coletiva, mas era teto. Paguei o primeiro mês. Dei 500 reais em dinheiro para ele. Imprimi ficha do Cine. Agora você vai. E você corre atrás. Ele pegou o dinheiro. Não disse obrigado. No sábado, peguei as chaves do apartamento em Santos. Patrícia me entregou pessoalmente. Champanhe, flores, cartão de boas-vindas. Entrei no apartamento vazio. A luz do sol entrava pelas janelas. O mar lá fora brilhava. Abri a sacada. O vento bateu no meu rosto. Cheiro de sal. Som de gaivota. Respirei fundo. Pela primeira vez em 72 anos, eu tinha uma casa que era só minha. Sem ninguém para mandar em mim. Sem ninguém para sugar. Sem ninguém para humilhar. Só minha. Chorei ali, agarrada no parapeito da sacada, com o vento secando minhas lágrimas. Os móveis chegaram na segunda-feira. Passaram o dia montando tudo. Quando terminaram, às 7 da noite, eu tinha uma casa de verdade. Dormi naquela noite na minha cama nova, no meu quarto novo, com o som das ondas entrando pela janela. Acordei na terça-feira com o sol batendo no rosto. Fiz café na cafeteira expresso. Sentei na sacada com a xícara quente na mão. Fiquei olhando o mar. Uma pomba pousou no parapeito. Ficou me olhando. Eu joguei um pedaço de pão. Ela comeu e foi embora. Peguei o celular. Liguei para a agência de turismo que a Eliane tinha me indicado. Bom dia, Viagens Prata da Casa. Bom dia. Eu quero informação sobre excursões para a terceira idade. Claro, temos vários pacotes. Gramado, Foz do Iguaçu, Buenos Aires, Natal, Maceió. Quanto custa Gramado? 7 dias, tudo incluído, R$ 2.900. Eu quero. Quando é o próximo grupo? Semana que vem. Sai sábado, volta sábado. Me inscreve. Fiz a transferência ali mesmo. R$ 2.900. Minha primeira viagem. Passei os dias seguintes me organizando. Comprei mala nova, roupa de frio, Gramado era serra, fazia frio. Na sexta-feira, véspera da viagem, o celular tocou. Dona Cida. Neuza, você precisa saber. O quê? O Cláudio conseguiu emprego. Meu coração pulou. Como assim? Ele foi contratado numa empresa de limpeza. Vai trabalhar como auxiliar de serviços gerais. Ganha R$ 2.000 por mês. Fiquei em silêncio. Neuza? Ele aceitou? Aceitou. Começou ontem. Disse que tá difícil, mas que não tem escolha. Ele tá bem? Tá magro, tá cansado, mas tá trabalhando. Quando desliguei, fiquei olhando pro mar. Cláudio trabalhando. Pela primeira vez em 5 anos. Não senti alegria. Não senti tristeza. Senti alívio. No sábado, peguei o ônibus da excursão. Grupo de 23 pessoas, todas acima de 60 anos. Senhoras animadas, alguns casais, 2 senhores sozinhos. Sentei do lado de uma senhora chamada Teresa, 74 anos, viúva também, aposentada professora. A gente conversou a viagem inteira, sobre a vida, sobre filhos, sobre recomeços. Ela tinha 3 filhos, todos casados, todos morando longe. Ela viajava sozinha porque aprendeu que não podia esperar os outros para ser feliz.
Neuza, a gente criou os filhos achando que eles iam ser nossa companhia na velhice, mas eles têm a vida deles, e tá tudo bem. A gente também tem que ter a nossa. Gramado foi mágico. Frio, chocolate quente, lojas de malha, arquitetura europeia, Lago Negro, Snowland. Eu nunca tinha pisado na neve, mesmo que fosse neve artificial. Quando botei o pé naquele gelo branco, eu ri. Ri tanto que as outras senhoras riram junto. Teresa tirou foto minha. Eu, de casaco novo vermelho, gorro de lã, sorrindo na neve. Quando voltei para Santos no sábado seguinte, eu estava diferente. Mais leve, mais forte. Entrei no apartamento, pendurei a foto na geladeira com um ímã, sentei no sofá, liguei a televisão. E pela primeira vez, vendo um programa qualquer, comendo pipoca de pijama novo, eu pensei: eu sou feliz. Não completamente, não perfeitamente, mas eu sou. Nos meses seguintes, criei uma rotina. Acordava às 7, tomava café na sacada, fazia caminhada na orla, voltava, almoçava, lia, assistia televisão, ia no mercado, cozinhava, jantava, dormia cedo. Simples, silencioso. Meu. Fiz aula de pintura num ateliê perto de casa, R$ 200 por mês. Descobri que gostava de aquarela. Fiz aula de dança de salão num clube da terceira idade, R$ 150 por mês. Conheci gente, fiz amigas. Teresa vinha me visitar uma vez por mês. A gente tomava vinho na sacada e conversava até tarde. Cláudio sumiu. Não mandava mensagem, não ligava. Sumiu. Eu perguntei para Dona Cida. Ele tá trabalhando, mudou do quarto, alugou um apartamento pequeno com outro rapaz. Divide o aluguel, tá mais magro, mais quieto, diferente. Ele pergunta de mim? Silêncio. Pergunta, mas não insiste. Eu não sentia falta. Sentia vazio às vezes, mas não falta. Até que um dia, 6 meses depois daquele dia no banco, véspera de Natal, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Mãe! A voz dele. Mas diferente, mais baixa, cansada. Cláudio. Eu queria saber se a senhora aceita me ver, amanhã, no Natal. Fiquei em silêncio. Eu entendo se a senhora não quiser, mas eu queria tentar. Por quê? Porque eu errei, muito, e eu quero pedir desculpa, de verdade. Respirei fundo. Tá bom. Onde? Tem um restaurante em Santos, chamado Maré Alta. Meio-dia? Tá bom. Desliguei. Passei a noite sem dormir direito. No dia seguinte, me arrumei. Roupa bonita, cabelo escovado, perfume. Cheguei no restaurante 5 minutos adiantada. Ele já estava lá. E eu quase não reconheci. Cabelo cortado, barba feita, roupa simples, mas limpa, calça jeans, camisa branca, magro, muito magro. Mas de pé, ereto. Levantou quando me viu. Não sorriu, só acenou. Sentei na frente dele. Silêncio. Ele respirou fundo. Mãe, obrigado por vir. Não respondi. Eu passei os últimos 6 meses pensando, muito, no que eu fiz, no que eu falei, no que eu era. Ele olhou para as próprias mãos, calejadas, rachadas. Eu trabalhei de auxiliar de limpeza, limpando banheiro, varrendo o chão, lavando vidro. E toda vez que eu esfregava um vaso sanitário, eu lembrava da senhora lavando roupa na mão enquanto eu dormia até meio-dia. A voz dele tremeu. Eu ganhei R$ 2.000 por mês. Paguei 600 de aluguel dividido. Sobrou 1.400. Eu gastava 300 em comida. Sobrava 1.100. Eu não tinha dinheiro para nada, nada. E eu lembrava que a senhora sobrevivia com menos, muito menos, e ainda me sustentava. Ele limpou os olhos. Eu era um parasita. Pior, eu era um filho da puta. Mãe, eu te xinguei. Eu desejei que a senhora tivesse morrido, na frente de todo mundo. Lágrimas desceram no rosto dele. Eu não mereço perdão. Eu sei, mas eu queria falar. Queria que a senhora soubesse que eu sei, que eu entendi, que eu mudei. Fiquei olhando para ele. Você mudou? Eu tô tentando? Por quê? Porque você não tem escolha ou porque você quer? Ele hesitou. No começo era porque eu não tinha escolha. Mas agora
Agora é porque eu não quero mais ser aquilo. Eu tenho vergonha, mãe. Vergonha do que eu fui. O garçom veio. Pedimos. Ele pediu prato feito, R$ 42. Eu pedi um peixe grelhado, R$ 78. Quando o garçom saiu, Cláudio disse: Mãe, eu não vim pedir dinheiro. Eu sei. Sério, eu não quero. Eu tô me virando. Consegui uma promoção. Agora sou encarregado. Ganho 2.800. Tá longe do que eu preciso para viver bem, mas tá dando. E a Vanessa? Nunca mais vi. Ela me bloqueou em tudo. Os amigos? Sumiram. Eram amigos do churrasco, não meus. A comida chegou. A gente comeu em silêncio. No final, ele olhou para mim. Mãe, a senhora tá bem? Tô. A senhora tá morando onde? Aqui, em Santos. Sozinha? Sozinha. A senhora tá feliz? Olhei nos olhos dele. Tô. Ele assentiu, engoliu seco. Que bom. Pedi a conta. Paguei. R$ 163. Deixei 200. Gorjeta. Saímos do restaurante. Ficamos parados na calçada. Ele olhou para o chão. Mãe, a senhora acha que um dia a gente pode tentar de novo? Ser mãe e filho? Eu pensei. Não sei, Cláudio. Ele balançou a cabeça. Eu entendo. Mas se você continuar assim, trabalhando, mudando, sem pedir, sem exigir, talvez um dia. Ele me olhou e sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Obrigado, mãe. Me abraçou, rápido, e saiu andando. Eu fiquei ali, vendo ele ir embora pela calçada, mãos no bolso, cabeça baixa. E pela primeira vez em 10 anos, eu senti algo parecido com orgulho. Não do que ele era, mas do que ele estava tentando ser. Voltei pro apartamento depois do almoço de Natal com o coração confuso. Não era alegria, não era tristeza. Era uma sensação estranha de que alguma coisa tinha se movido dentro de mim. Como se um nó velho tivesse afrouxado um pouquinho. Passei o resto do Natal sozinha. Comi um pedaço de tender que tinha comprado no mercado. Tomei uma taça de espumante. Assisti um filme na televisão. Dormi cedo. Não foi triste. Foi tranquilo. No dia seguinte, acordei com o celular tocando. 7 da manhã. Era a Teresa. Neuza, bom dia! Desculpa ligar cedo, mas eu não aguentei esperar. Você viu o grupo de Ano Novo para Maceió? Que grupo? A agência lançou ontem. Pacote de Réveillon, 5 dias, praia, show, ceia, R$ 3.700. Eu já me inscrevi. Vem comigo. Eu ri. Teresa, eu acabei de voltar de Gramado faz 2 meses. E daí? A vida é agora, Neuza. Amanhã a gente não sabe. Pensei. R$ 3.700. 2 meses atrás, esse valor me assustaria. Agora era só um número. Tá bom, eu vou. Eba, eu passo aí hoje à tarde pra gente comemorar com um vinho. Ela passou. A gente bebeu, conversou, riu, planejou a viagem. No dia 30 de dezembro, eu e Teresa pegamos o avião para Maceió. Primeira vez que eu entrava num avião na vida. Teresa segurou minha mão na decolagem. Relaxa, é gostoso. E era. Ver São Paulo lá embaixo ficando pequena, as nuvens, o céu azul infinito. Maceió era quente, 38 graus, mar verde, areia branca, coqueiros. O hotel era na orla. Quarto com vista para o mar. Café da manhã farto, piscina. No Réveillon, teve ceia na praia. Mesas montadas na areia. Luzes penduradas nos coqueiros, música ao vivo. Eu usei um vestido branco que tinha comprado especialmente. Sandália rasteira prateada. Cabelo solto. Teresa olhou para mim e disse: Você tá linda. À meia-noite, todo mundo pulou 7 ondas. Eu pulei também. A água gelada nas pernas, o sal no rosto, risos ao redor. Quando saí do mar, molhada, feliz, olhei para o céu cheio de fogos e pensei: eu tenho 72 anos. E eu tô começando a viver agora. Voltei para Santos no dia 4 de janeiro. Bronzeada, descansada, feliz. Nos meses seguintes, continuei criando minha rotina. Mas agora com mais cor, mais vida. Fiz amizade com as vizinhas do prédio. Dona Helena, do 9º andar, viúva de 80 anos, me ensinou a fazer crochê.
Seu Manuel, do 12º, viúvo de 75, me convidou para jogar buraco toda terça à noite no salão de festas. Comecei a frequentar um grupo de terceira idade na igreja católica perto de casa. Não era minha religião, mas o padre era gentil e as senhoras me acolheram bem. Fiz doações, anônimas, para orfanatos, para asilos, para ONGs de animais. R$ 1.000 aqui, 2.000 ali. Não para aparecer, só para ajudar. E continuei viajando. Foz do Iguaçu em março, Natal em maio, Bonito em julho. Cada viagem, mais amigas, mais histórias, mais vida. Cláudio não entrou em contato de novo. E eu não procurei. Até que em agosto, 6 meses depois do Natal, a dona Cida me ligou. Neuza, o Cláudio perguntou de você. O que ele quer? Nada. Só perguntou como você estava. Se estava bem, se estava feliz. E o que você respondeu? Que você tá ótima, que você tá viajando, que você nunca te vi tão bem. Como ele estava? Diferente. Sério. Trabalhando ainda. Ele foi promovido de novo. Agora é supervisor. Ganha 3.500. Ele tá com alguém? Não. Mora sozinho. Num apartamento pequeno em Santana. Ele disse que tá focado em juntar dinheiro para fazer um curso técnico. Fiquei quieta. Neuza, eu acho que ele mudou de verdade. Tomara. Mas eu não procurei. E ele não procurou. Em outubro fiz 73 anos. Comemorei com as amigas de Santos. Bolo, champanhe, risadas. A Teresa deu um presente para mim. Um quadro emoldurado. A foto que ela tinha tirado de mim na neve, em Gramado. Para você nunca esquecer que a vida pode recomeçar. Chorei. Abracei ela. Pendurei o quadro na sala, em cima do sofá. Novembro chegou. Calor voltando. Praia cheia de novo. Eu estava caminhando na orla numa terça-feira de manhã quando o celular tocou. Número com DDD de São Paulo. Não era o Cláudio, era outro. Atendi. Dona Neuza Maria de Oliveira Sampaio? Sim. Aqui é do Hospital São Luís, Zona Norte. A senhora é mãe de Cláudio Roberto Sampaio? Meu coração parou. Sou. O que aconteceu? Ele sofreu um acidente de trabalho, queda de escada, fratura exposta na perna. Ele tá estável, mas vai precisar de cirurgia. Ele tá bem? Tá consciente. Ele pediu para não ligar para a senhora, mas é protocolo avisar parente próximo. Eu vou. Peguei um Uber correndo até a rodoviária. Comprei passagem para o próximo ônibus. Executivo. Cheguei em São Paulo 2 horas depois. Fui direto para o hospital. Era um hospital público, lotado, cheiro de desinfetante, barulho de maca, gente gemendo. Perguntei na recepção. Me mandaram para o 2º andar. Ortopedia. Ele estava numa maca no corredor, esperando vaga para cirurgia. Quando me viu, arregalou os olhos. Mãe, como a senhora? O hospital me ligou. Eu pedi para não ligar. Eu sei. Olhei para a perna dele, engessada provisoriamente, inchada, roxa. O que aconteceu? Eu estava limpando vidro no 3º andar. A escada escorregou. Eu caí. Dói? Muito. Peguei a mão dele. Estava gelada. Você já foi atendido? Já. Vou operar hoje à noite. O SUS vai cobrir. Mas vão colocar pino. Vou ficar uns 3 meses sem trabalhar. E como você vai se sustentar? Ele respirou fundo. Eu tenho um dinheiro guardado. R$ 3.000. Vai ter que dar. R$ 3.000 para 3 meses. R$ 1.000 por mês. Aluguel, comida, remédio. Não ia dar, mas eu não disse nada. Fiquei com ele até a hora de entrar para a cirurgia. 6 da tarde. Quando levaram ele, eu fiquei na sala de espera. 3 horas depois, o médico saiu. Familiar de Cláudio Sampaio? Sou a mãe. A cirurgia foi bem? Colocamos 3 pinos. Ele vai precisar de repouso absoluto por 6 semanas. Depois, fisioterapia por pelo menos 2 meses. Ele vai recuperar os movimentos completamente, mas vai demorar. Quando ele recebe alta? Amanhã de manhã, se não tiver complicação. Ele pode ficar sozinho? O médico hesitou. Tecnicamente pode, mas não é recomendado. Ele vai precisar de ajuda para tomar banho, se alimentar, ir no banheiro nas primeiras semanas. Respirei fundo. Obrigada, doutor. Passei a noite num hotel barato perto do hospital.
R$ 210 a diária. De manhã, voltei. Cláudio estava acordado, pálido, com dor. Mãe, a senhora ainda está aqui? Vim buscar você. Para onde? Para minha casa. Ele piscou. Mãe, eu não posso. Eu não quero ser peso de novo. Você não vai ser. Você vai se recuperar. Quando estiver bom, você volta para sua vida. Mãe. Cláudio, cala a boca e aceita ajuda. Ele fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Obrigado. Chamei um carro particular. Deitei o banco de trás. Acomodei ele com travesseiros que comprei na farmácia. A viagem até Santos foi longa. Ele gemia de dor a cada buraco. Chegamos no apartamento às 3 da tarde. O motorista me ajudou a subir com ele no elevador. Colocamos ele no sofá, a perna esticada em almofadas. Quando o motorista foi embora, Cláudio olhou ao redor. O apartamento claro, a vista para o mar, os móveis bonitos, os quadros. Mãe, que lugar é esse? Minha casa. A senhora comprou isso? Comprei. Com que dinheiro? Olhei para ele. Com o meu dinheiro, Cláudio. Ele franziu a testa. Confuso. Sentei na poltrona na frente dele. Cláudio, eu nunca te contei, mas eu vou contar agora. Lembra do bolão da loteria que eu fazia com as amigas da costura? Lembro. R$ 10 toda semana. Há 4 anos a gente ganhou. Ele ficou branco. Quanto? Na época, R$ 1.900.000. A boca dele abriu. Hoje, com rendimentos, tenho 18 milhões e meio. Ele não conseguiu falar. Só olhava para mim, boquiaberto. Eu escondi de você, durante 4 anos, porque eu tinha medo. Medo de quê? De que você fizesse o que você sempre fez. Gastar tudo, destruir tudo. Ele abaixou a cabeça. E eu estava certa. Se eu tivesse contado, você teria torrado tudo. Como torrou os R$ 40.000 do seguro do seu pai. Silêncio pesado. Quando você me humilhou naquele banco, eu decidi que chega. E cortei você. Bloqueei tudo e saí. Mãe, Deixa eu terminar. Eu comprei esse apartamento. Comecei a viajar. Comecei a viver. E pela primeira vez em 72 anos, eu fui feliz. De verdade. Ele estava chorando. Mas agora você está aqui, machucado, precisando de ajuda. E eu vou te ajudar. Não porque você merece, mas porque eu sou sua mãe. E mãe não abandona filho na merda, mesmo quando o filho é um merda. Ele soluçou. Mas tem regras, Cláudio. Você vai ficar aqui até se recuperar. Eu vou pagar fisioterapia, vou pagar remédio, vou comprar comida, mas você não vai me pedir dinheiro, você não vai me exigir nada, você não vai me humilhar nunca mais, entendeu? Ele acenou com a cabeça. E quando você melhorar, você volta para o seu apartamento, para o seu trabalho, para sua vida, e a gente vai se ver de vez em quando, como mãe e filho, não como algoz e vítima. Eu entendo. Se você escorregar, se você voltar a ser o que era, eu corto de novo, e dessa vez é para sempre. Não vou escorregar, mãe, eu juro. Olhei nos olhos dele. Eu espero que não. Nas semanas seguintes, cuidei dele, fiz comida, ajudei no banho, levei na fisioterapia 3 vezes por semana. Contratei uma fisioterapeuta particular. R$ 200 a sessão. Ela vinha em casa. Comprei remédios. Anti-inflamatório, analgésico, vitaminas para fortalecer osso. Ele não pediu nada, não reclamou, só agradecia. Obrigado, mãe. Obrigado pelo almoço. Obrigado pela ajuda. E eu via ele mudado, mais quieto, mais humilde. Ele perguntava da minha vida, das viagens, das amigas. A senhora parece outra pessoa, mãe. Eu sou outra pessoa. A senhora tá feliz? Tô. Que bom, a senhora merece. Um dia ele perguntou: Mãe, por que a senhora nunca usou esse dinheiro antes? Porque eu tinha medo de você. Ele engoliu seco. E agora? Agora eu não tenho mais, porque agora eu sei que se precisar, eu corto você de novo. Ele assentiu. Depois de 6 semanas, ele conseguia andar com muleta. Devagar, mas andava. Depois de 8, dispensou a muleta. Mancando, mas sozinho.
Depois de 10, voltou para o apartamento dele em Santana. Eu ajudei a arrumar. Limpei. Comprei comida, enchi a geladeira. Mãe, quanto eu te devo? Nada. Mãe, deixa eu. Cláudio, você não me deve nada. Só me deve respeito. E isso não se paga com dinheiro. Ele me abraçou, forte, e chorou no meu ombro. Eu te amo, mãe. Desculpa por tudo. Eu também te amo, filho, mas amor não é obrigação de aceitar desrespeito. Voltei para Santos naquela tarde, e nos meses que se seguiram, a gente manteve contato, mas diferente. Ele me ligava uma vez por semana, perguntava como eu estava, contava do trabalho, da fisioterapia. Voltou a trabalhar em dezembro, readaptado, função administrativa, R$ 2.900. Não era muito, mas era dele. No Natal daquele ano, ele me convidou para almoçar de novo. Mesmo restaurante. Aceitei. Ele chegou pontual. Roupa simples, mas limpa, cabelo cortado, barbeado. Almoçamos, conversamos. Ele contou que tinha começado um curso técnico de segurança do trabalho, à noite, pagando do próprio bolso. Quero melhorar, mãe, ter uma profissão de verdade. Que bom, filho. No final, ele puxou um embrulho pequeno da mochila. Eu comprei um presente para a senhora. Abri. Era um porta-retrato. Dentro, uma foto antiga. Eu, ele pequenininho e o Geraldo. Os três sorrindo, numa pracinha. Eu achei no fundo de uma gaveta quando estava mudando. E eu lembrei que a gente já foi feliz um dia, antes de eu estragar tudo. Olhei para a foto. Eu jovem. Cabelo preto, sorriso largo. Cláudio com uns 5 anos, Geraldo de braço em volta dos dois. A gente foi, sim. Será que a gente pode ser de novo? Olhei para ele. Pode, mas diferente. Não como era antes, como a gente é agora. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Tá bom. Saímos do restaurante. Ele ia pegar o ônibus de volta para São Paulo. Antes de ir, me abraçou. Feliz Natal, mãe. Feliz Natal, filho. Ele entrou no ônibus. Acenei pela janela. Ele acenou de volta, e eu fiquei ali, parada na calçada, segurando o porta-retrato, vendo o ônibus ir embora. Voltei pro apartamento. Pendurei a foto na parede, do lado do quadro de mim na neve. Sentei na sacada. O sol começava a se pôr. O mar ficava dourado. Peguei o celular. Olhei as fotos das viagens. Gramado, Maceió, Foz, Natal. Bonito. Olhei as mensagens do grupo de amigas de Santos. Teresa mandando meme. Dona Helena mostrando o crochê novo. Seu Manuel lembrando do jogo de buraco na terça. Olhei o extrato da conta. 19.230.000 reais. E sorri. 73 anos. Uma vida inteira de trabalho, de dor, de abuso, de silêncio. Mas agora, finalmente minha. Peguei a taça de vinho que tinha deixado na mesinha da sacada. Levantei para o mar. Um brinde. A mim. A minha liberdade. A minha dignidade. E ao futuro que eu escolhi para mim.